Muito bem, nós vamos agora meditar em Êxodo capítulo 39, né? Penúltimo capítulo do livro de Êxodo. E continua aqui as construções. Agora vamos falar sobre as roupas sacerdotais. Ele vai falar no versículo 1: Com fios de lã azul, púrpura e vermelha foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdotes para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, esse capítulo 39 do livro de Êxodo, ele descreve a confecção das vestes sacerdotais, né, que serão usadas por Arão e também pelos seus filhos, né? Eles vão ministrar diante de Deus. Então, essas vestes incluíam o efode, o peitoral, o manto, a túnica, o cinto, a mitra, todos feitos com materiais preciosos, conforme Deus havia ordenado a Moisés. Então, as vestes eram feitas com beleza e glória, com pedras preciosas, fios de ouro, tecidos finos. A lição que nós tiramos é tudo que fazemos para Deus deve refletir excelência, reverência, porque Deus é digno do nosso melhor. Ele é digno do nosso melhor em atitudes, aparência e serviço. Tudo. E ele vai falar o seguinte, então, era mais ou menos assim as roupas, e ele vai falar no versículo 6 e 7 o seguinte: as pedras de agata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, as pedras do peitoral tinham gravados ali os nomes das tribos de Israel, mostrando que o sacerdote carregava o povo diante de Deus. Esse é o sentido, né? E a lição é que devemos lembrar que, como intercessores e representantes de Jesus, nós carregamos a responsabilidade, né? Responsabilidades espirituais. Nossas ações devem refletir, mostrar que somos de Deus. E ele vai falar no versículo 30: fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: separado para o Senhor. Então, as roupas, né, dos sacerdotes eram separadas, feitas com materiais sagrados, usadas apenas para o serviço do tabernáculo. Então, quem serve a Deus deve andar em santidade, separado do comum, tanto em atitude quanto em conduta. Santidade não é opcional, é a marca. É a marca de quem se aproxima de Deus. Você que se aproxima de Deus, você deve se separar, né, de tudo aquilo que não é de Deus. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. É o que diz no versículo 32. Então, o princípio da fé foi vista na obra do tabernáculo, a obediência deles. O povo deveria erguer a tenda, né, com disciplina, seguindo exatamente o que Deus havia pedido para eles. Isso mostra que quando ouvimos, tudo dá certo em nossa vida, né? Muitas pessoas, apesar de sinceras, têm sofrido porque preferem viver a própria maneira. Elas preferem viver a própria maneira a atender aos conselhos divinos. Então, assim, o segredo para sermos bem-sucedidos é seguir a direção do Altíssimo, a direção de Deus. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Então toda a obra do tabernáculo foi concluída, né, com êxito. Moisés abençoou o povo por terem feito
tudo conforme o que Deus havia mandado. E Deus honra aqueles que se preparam para a sua presença, né? A bênção vem como resultado de um serviço obediente e consagrado a Deus. No próximo vídeo nós vamos meditar no último capítulo, Êxodo 40. Deus abençoe a todos.